boss, porque temos que ir contra os esqueletos negros e Tigersarks. O Marquês Louis e o arquipélago báltico estão por trás deles, e não somos páreo para eles. Não é melhor ficar fora do caminho como fizemos no passado. O mar é tão vasto. Eles não podem nos encontrar. Um pirata que parecia gentil se destacou. Você está questionando a minha decisão, Stalker. A voz de Leilin estava baixa, imediatamente fazendo com que o salão ficasse frio. Esta foi a desvantagem de ficar em Port Venus e evitar problemas. Como ele controlava os piratas das sombras a maior parte do tempo, ele ainda não entendia o suficiente. Isso era especialmente verdadeiro para aqueles como Stalker que acabara de entrar. Ele originalmente comandou alguns navios e nunca havia experimentado o quão brutal e insensível Leilin poderia ser. Havia coisas que ele não entendia. Stalker congelou, mas ainda resmungou tudo de qualquer maneira. Obviamente eu não gostaria de fazer isso, mas temos que nos preocupar com nossos irmãos. Não gostaria de fazer. Então, isso significa que você ainda vai fazer isso? Leilin riu, um raio de luz saindo de suas mãos. Com sua força como um mago de nível 9, experiências de batalha abundantes e técnicas excelentes, cuidar de um profissional meramente sobre o rank 10 poderia ser feito em um instante. Crackle entre as correntes elétricas ferozes. Stalker se transformou em algumas porções de cinzas carbonizadas. Ah, cabeça! O que você está fazendo? O assessor de confiança atrás de Stalker trouxe sua faca curva em sua dor, mas foi imediatamente afogado pelos subordinados de Ronald. Leilin brincou com as correntes elétricas que provocavam medo nos corações dos piratas, deixando-os tremendo de medo. Ele então pediu em lazer do seu lugar. Ronald, vai e assuma o seu navio. Entendido. Capitão Ronald imediatamente trouxe seus homens e saiu, deixando para trás um grupo de líderes piratas tremendo em seus assentos. Foi só nesse momento que eles se lembraram que os Tigres Escarlates haviam sido estabelecidos com a crueldade do capitão. Eles tiveram que cumprir suas ordens com determinação. A única outra opção estava sendo expurgada insensivelmente. Gritos podiam ser ouvidos, e havia algum caos à distância, mas Leilin não se importava. Sentindo comunicação sem palavras entre seus subordinados, ele riu para dentro. Como esperado, os verdadeiramente problemáticos não são de sangue quente. Há mais daqueles que só pagam o serviço de bordo. Depois de anos de trabalho, o grupo de pessoas sob Leilin enriqueceu, ganhando controle sobre certas seções. Eles eram agora pequenos líderes. Devido à escassez de mão de obra, Isabel e Ronald não tiveram escolha senão entregar algum poder a outros, o que levou a alguns outros líderes ocultos entre os piratas. Leilin manteve-os sob controle, pressionando-os com seu poder. Enquanto isso fazia com que eles não ousassem se rebelar, o ódio em seus corações aumentava a cada dia. Depois que os tolos que tiveram a coragem de falar todos morreram, a única resistência foi deixada escondida nas sombras. Estava tudo bem se eles apenas prestassem atenção, mas quantas dessas pessoas tiveram contato com Marquis Louis e o traíram, transformando-se em espiões? Leilin zombou por dentro. Na superfície, a força do oponente excedia em muito sua, mesmo em termos de seu nobre status. Essa era a solidão no topo da pirâmide. As questões mundanas eram como água que lavaria as pessoas ao seu lado, o mero pensamento de companheiros de pensamento semelhante do passado, difíceis de lembrar. Mas mesmo que você trabalhe nas sombras, não pode me impedir. Leilin era insensível e implacável. Capitão. A nave de Stalker foi limpa neste momento. Ronald abriu a porta e entrou apressadamente, manchas de sangue ainda no corpo. Encontramos alguns assassinos da igreja de assassinatos, e isso também alguns emblemas nobres com sangue sobre eles foram arremessados para a longa mesa. Este é o emblema da família do Marquês Louis. Alguém que o reconheceu gritou. Pendure todos os assassinos. Mate todos os assistentes do Stalker.
Deixe-os saber qual é o castigo pela traição. Lei instruiu calmamente, decidindo a vida e a morte de dezenas de pessoas em um instante. Agora, você tem alguma outra opinião? Ao ser olhado pelos olhos de Lei, os muitos líderes imediatamente baixaram a cabeça, sem coragem de encontrar seu olhar. Depois que a reunião foi adiada, Lei poderia ter usado seu poder para alocar tarefas com força, mas as correntes ainda fluíam. Alguns suspícios e muitas figuras sorrateiramente se encontraram no fundo do porão de um navio na noite profunda. Não detecção. Um pergaminho caro foi rasgado, e uma vez que os raios de luz do feitiço encheram a área, as pessoas finalmente soltaram um suspiro de alívio. Este lugar é seguro? Um deles perguntou com uma voz áspera. Eu gasto muito dinheiro para obter este pergaminho mágico. Mesmo um bruxo de alto nível pode não ser capaz de nos encontrar. Outra voz soou exasperada. Tudo bem, pare de brigar. Uma voz velha e rouca soou, imediatamente suprimindo a disputa. Acredito, Liberty, eu não te disse para não me chamar pelo meu nome. Nem meu apelido. A voz de antes soou imediatamente. Tudo bem, desculpe. A voz idosa parou, e depois continuou. Há agora dezenas de navios. Temos pessoas vigiando o Tigre Escarlate e há um poder da magia envolvida. Ele definitivamente não vai nos descobrir, então podemos discutir com facilidade. O capitão está ficando mais implacável ultimamente. Stalker apenas disse uma palavra e foi morto por ele assim. Mesmo seus subalternos não foram poupados. Uma voz de indignação pôde ser ouvida. Ele descobriu alguma coisa. Esta era a pessoa preocupada. A razão pela qual os irmãos estão se unindo é para nossos próprios benefícios. Mas agora o capitão quer entrar em guerra contra esses dois grandes grupos piratas. Diga-me, quais são as nossas chances de ganhar? A voz idosa respondeu. Na verdade, se o capitão ainda é como antes, nos deixa saquear e saquear como quisermos, enquanto ele está encarregado de descartar os bens roubados e distribuir os lucros, não tenho problemas com isso. A questão é que as coisas são diferentes agora. Ele quer que arrisquemos nossas vidas. Mesmo se nos livrarmos dos esqueletos negros e piratas Tigre-Sark, eles ainda têm o arquipélago Marquês e Báltico como apoio e podem rapidamente recuperar sua força. E nós? Além disso, eles têm uma tremenda frota de escravos. No final, a voz idosa subitamente ficou mais alta. Então o que fazemos? A razão pela qual eles se reuniram não foi porque eles realmente tinham planos de iniciar uma rebelião, mas estavam apenas concordando com uma aliança para proteger seus próprios interesses. Somos piratas. Quão valioso poderia ser confiável? Se colocar em um local, podemos apenas se rebelar contra ele lado com os outros grupos piratas. Sejam o Marquês Louis ou os bárbaros, qualquer coisa pode ser considerada. A voz envelhecida continha indícios de ressentimento. Olhos cheios de sagacidade brilhavam no quarto escuro como um bando de lobos. Reportagem. Vestígios dos piratas escarlates foram encontrados. Um pirata relatou respeitosamente. Siga-os, siga-os. Mantenha-os apertados. Os olhos de William brilharam. Os enormes navios puxaram as velas e formaram um enorme arco ao vento forte. Toda a frota começou a navegar a uma velocidade assustadora. Tudo isso graças ao mestre Boruj experimentando os ventos fortes em seu rosto. William não pôde deixar de olhar para o feiticeiro de alto nível ao lado dele em admiração. O feitiço Breeze que ele conjurara aumentara a velocidade da frota mais do que o dobro. Os assistentes podem se adaptar a todos os tipos de ambientes complexos. Com os numerosos tipos de feitiços que eles poderiam conjurar, eles eram úteis em todos os tipos de situações abruptas. Em sua opinião, os tigres escarlates não seriam capazes de escapar. Uma ilha foi descoberta à frente, e há navios ancorados lá nesse momento. O marinheiro no convés de observação exclamou. O quê? William imediatamente correu para as grades, usando o telescópio para observar. Uma enorme ilha estéril apareceu em sua linha de visão.
Havia uma série de navios piratas ancorados ao lado, a bandeira dos Tigres Escarlates extremamente óbvia neles. Eles abandonaram seus navios e pousaram. Eles ficaram loucos ainda com descrença. William cerrou os dentes. Vá. Afundá-los fosse o que fosse, ele precisava afundar os navios do oponente. Dessa forma, eles seriam completamente presos. A ofensiva correu bem. Não muitos foram deixados de guarda, e Croix e Tamo nem precisaram agir. Seus primeiros e segundos companheiros levaram algumas pessoas e apreenderam os 30 navios piratas. Todos os navios piratas que Leilin passou um ano confiscando com sua própria tripulação pirata agora caíram nas mãos de William. O processo foi tão tranquilo que era difícil acreditar. O navio do Tritão e até o Tigre Escarlate com sua bandeira vermelha de sangue estavam à sua disposição. Seus navios eram todos muito limpos e não tinham armadilhas. Com base nas informações do S. Laves, este é um ponto de parada temporário para eles, e eles construíram algumas defesas simples. Crow brincou com a faca curva preta em suas mãos. Então? Devemos velejá-los. Essa enorme frota valia pelo menos dezenas de milhares de espera, uma quantidade impressionante de riqueza. Mesmo grandes grupos piratas ficariam invejados de verde. William murmurou para si mesmo e depois cerrou os dentes. Não. Afundar todos eles. Mesmo se eles fizeram alguma coisa para os navios, isso não deve nos afetar. Afinal, havia algumas terríveis toxinas e maldições que podiam ser escondidas dos sentidos da magia e até da força divina. Ele saiu para obter uma bela vitória para assegurar sua posição como sucessor. Nada poderia dar errado. Mestre Boruja, o que você acha? William não se esqueceu de perguntar a opinião de Boruja a essa altura. Tudo bem, o mago assentiu, fazendo Croix e Tamo amaldiçoarem por dentro. Como esperado, os magos eram todos gastadores.